1 João 3, versículo 4. Aqui tem a definição do que é pecado. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então a definição de pecado para Deus é a transgressão da lei de Deus. Essa lei é a lei dos 10 mandamentos. Por que Jesus veio a essa terra? Por que ele teve que vir, morrer, se entregar e ser torturado? Versículo 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Jesus veio a essa terra, teve que vir a essa terra, porque os homens estavam transgredindo a lei de Deus, porque pecado é a transgressão da lei. E hoje muito me admira pregadores, pessoas que se dizem cristãs, pastores. Eles dizem que a lei de Deus foi abolida. Se você abolir a lei de Deus, o pecado deixa de existir. E aí então, Jesus, ele se manifestou para tirar os pecados do mundo. Então ele veio em vão a essa terra. Porque Jesus veio, se manifestou para acabar com a transgressão da lei. Pecado é a transgressão da lei. Pecado é a transgressão da lei de Deus. E hoje, muitos pregadores, pastores, eles pregam que a lei foi abolida. Que você não precisa mais obedecer os 10 mandamentos. Que basta você ter amor no coração e está tudo bem. Se a lei pudesse ser abolida, Jesus não teria que ter vindo a essa terra morrer na cruz por nós. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, para acabar com a transgressão da lei. E nele não existe pecado, nele não existe transgressão da lei. E esses mesmos pregadores, eles pregam que Jesus desobedeceu à lei de Deus. Eles dizem que Jesus desobedeceu à lei. Se Jesus tivesse desobedecido à lei, Jesus estaria em pecado e ele também precisaria de um Salvador. Então, pecado é a transgressão da lei. Eu vou ler os textos substituindo a palavra pecado por transgressão da lei. Versículo 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar a transgressão da lei, e nele não existe transgressão da lei. Versículo 6. Todo aquele que permanece nele, em Jesus, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Pecado é transgressão da lei. Todo aquele que permanece nele, em Jesus, não vive transgredindo a lei. Todo aquele que vive transgredindo a lei não o viu nem o conheceu. A transgressão da lei é pecado. Nós não podemos viver na prática de pecado. O pecado tem que ser uma coisa acidental. Mas você não pode viver na prática da transgressão da lei. E todo aquele que vive na prática da transgressão da lei não permanece em Jesus. Todo aquele que vive transgredindo a lei não o viu nem o conheceu, nunca viu Jesus Cristo e nem conheceu a sua mensagem. Versículo 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Praticar a justiça aqui nesse verso é você obedecer à lei de Deus. Então, nós temos que, assim como Jesus, como ele obedeceu à lei de Deus, nós temos que obedecer também. Nós temos que viver na prática da justiça, na prática da obediência dos 10 mandamentos. Nós não podemos viver na prática da desobediência aos mandamentos, da transgressão da lei. Nós temos que viver na prática da justiça, da obediência aos mandamentos. Porque pecado é a transgressão da lei de Deus. Aquele que pratica a transgressão da lei de Deus procede do diabo,
Porque o diabo vive transgredindo desde o princípio, transgredindo a lei desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E qual é a obra do diabo? É o pecado. O que é pecado? Transgressão da lei de Deus. Para isso se manifestou o Filho de Deus, Jesus Cristo, para destruir as obras do diabo, para acabar com a transgressão da lei de Deus entre os homens. Nós não podemos viver transgredindo a lei. A transgressão da lei tem que ser uma coisa acidental. Você não pode deliberadamente pregar contra a lei de Deus, falar que os mandamentos foram abolidos, e no quarto mandamento tem o mandamento do sábado, e as pessoas pregam abertamente contra a lei de Deus e levam as pessoas a viver na prática do pecado, na prática da transgressão da lei de Deus. Olha o que ele diz no versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática da transgressão da lei. Ele não vive nessa prática. A transgressão da lei tem que ser uma coisa involuntária, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Quem tem a divina semente não pode viver transgredindo a lei de Deus, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça, que não obedece aos mandamentos de Deus, não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então, ele chama os filhos de Deus aqueles que andam obedientes aos mandamentos. E os filhos do diabo, todo aquele que não pratica justiça, que vive na transgressão da lei de Deus. Olha só que coisa grave isso aqui. Aquele que pratica a transgressão da lei procede do diabo, porque o diabo vive transgredindo a lei desde o princípio. E foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir, para acabar com a obra do diabo, a transgressão da lei de Deus. E hoje as igrejas pregam contra a lei de Deus, prendendo as pessoas em pecado. Jesus deixa um apelo para você, cristão sincero: estude a Bíblia. E olha o que ele diz: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém que esteja pregando contra a lei de Deus e prendendo você em pecado, porque pecado é a transgressão da lei de Deus. E aquele que pratica a transgressão da lei de Deus procede do diabo. E os filhos do diabo são todos aqueles que não praticam a justiça, aqueles que transgridem as leis de Deus. Amém?